Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Guará desta segunda-feira, 4 de maio de 2020. Vamos às informações. Foram contabilizados 422 novos casos positivos de Covid-19 no Maranhão no final de semana. Segundo boletins emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde, foram 235 casos no sábado e 187 no domingo. Vamos ver os dados disponibilizados? Coloca aqui na tela para mim, estão aqui os números atualizados, 4.227 casos confirmados no estado do Maranhão, 2.292 pessoas em isolamento domiciliar, vou passar direto aqui para os óbitos, são 249, 445 pessoas internadas em enfermaria, 236 pessoas internadas em UTI, 9.193 casos suspeitos, 4.835 casos descartados. E agora eu vou voltar aqui para os recuperados, porque esse é um dado muito importante, um dado muito positivo. 1.005 pessoas se recuperaram da Covid-19. É um número que nós devemos acreditar bastante, confiar bastante e, acima de tudo, nos alegrarmos com esse número, pois são 1.005 pessoas recuperadas da Covid-19 no estado do Maranhão, cerca de 24%, quase um quarto da totalidade das pessoas que contraíram a Covid-19 se recuperaram. É um dado muito positivo e devemos comemorar isso, dar um bom destaque para isso. Vamos aos próximos números. Agora, taxa de evolução. No sábado nós tínhamos 4.040 casos, ontem fechamos com 4.227, uma elevação de quase 100 casos de um dia para o outro. Os próximos números são referentes aos municípios. São Luís tem 2.963 casos, São José de Ribamar 229, Imperatriz 219, Passo do Lumiar 123, Bacabal 36, Pinheiro e Santa Rita, cada um com 30 casos, são os municípios com mais casos dentro do estado do Maranhão. Agora os próximos números são referentes à ocupação de leitos, tanto de UTI como leitos clínicos. Leito de UTI, agora aqui a gente precisa mais uma vez dar um destaque preocupante, porque do total de 161, 158 já estão ocupados, apenas 3 estão livres, uma taxa de ocupação de 98,14%, muito preocupante. No que diz respeito aos leitos clínicos, nós temos 351, 293 ocupados, 58 livres, 83,49% de taxa de ocupação. No interior, de 81 leitos de UTI disponíveis, 23 estão ocupados, 58 livres, temos uma taxa de ocupação de 28,4%. Já os leitos clínicos, de 168, do total de 168, 16 ocupados, 152 livres, taxa de ocupação de menos de 10%, 9,52% apenas ocupados. E aí, leitos de UTI na capital volta a preocupar, porque nós temos quase que a totalidade novamente ocupados. Os próximos números são referentes agora, próxima cartela. Oi? Ah, tá. Ok. Vamos seguindo então em frente com o Boletim Guará, porque o governador Flávio Dino emitiu ontem um novo decreto onde acatou a decisão judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís sobre o lockdown por 10 dias nas cidades de São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. O decreto traz as medidas a serem adotadas a partir de amanhã, quando o lockdown será iniciado. De forma resumida, o Estado apresentou estas artes que eu vou apresentar agora aqui para que as pessoas entendam o que vai acontecer. Coloca para mim. Então as pessoas precisam entender que o bloqueio acontece já a partir de amanhã, 5 de maio, em toda a ilha de São Luís. Próxima cartela nós vamos apresentar alguns dos pontos. Apenas para a ilha de São Luís. Veja só, algumas medidas que serão adotadas. Só poderá circular quem trabalhe em atividade essencial ou precise de serviço essencial. Redução no número de pontos de ônibus, as paradas perto de hospitais serão preservadas. Ou seja, vão ter menos ônibus na cidade amanhã, rodando a partir de amanhã, durante os próximos 10 dias. Multas maiores para bancos que não impedirem a aglomeração. O governo do Maranhão vai contratar pessoas para organizar filas na Caixa. Hoje pela manhã já tínhamos agentes do Corpo de Bombeiros fazendo isso, militares do Corpo de Bombeiros. E bombeiros civis também vão fazer esse serviço.
Aulas em todas as escolas continuam suspensas até 1º de junho, ou seja, durante todo o mês de maio não teremos aula presencial ainda. Multas e punições para quem desrespeitar regras que restringem a circulação. Os próximos mercados e feiras continuarão funcionando, mas com regras e fiscalização mais rigorosas. Delivery de comida continuará funcionando, mas para isso a pessoa precisará comprovar realmente de que fez essa contratação, a compra dessa comida. Farmácias continuarão abertas, bloqueio nas entradas e saídas da Ilha de São Luís, circulação apenas de cargas será permitida. Esse bloqueio vale tanto para a entrada terrestre, a BR-135, e pela entrada também marítima, um exemplo, ferry-boat. Barreiras em avenidas para restringir circulação de veículos e proibido o estacionamento em alguns pontos, como a Avenida Litorânea, Centro, Espigão e outros locais que estão discriminados no decreto. Vale destacar ainda que estão suspensas as obras públicas e privadas, exceto as obras relativas às áreas da saúde, segurança pública, sistema penitenciário e saneamento. E cabe aos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar dizer quais são as regras de redução e circulação de pessoas e outras medidas a mais. Lá no portal guará.com tem uma matéria bem completa falando sobre o que traz o decreto e explicando detalhadamente o que deve ser feito pela população da ilha. Assim que acabar o boletim, você vai lá e confere, tá bom? Hoje pela manhã, eu conversei com o juiz de direito Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da comarca de São Luís e responsável pela decisão do lockdown na Ilha de São Luís. Fiz 3 perguntas a ele, para que você entenda bem como proceder diante dos 10 dias em que o fechamento total, é isso que significa lockdown, estiver vigorando. A primeira pergunta foi justamente para que ele dissesse o que vai funcionar e o que deve ficar fechado. Eu queria que o senhor explicasse o que é que realmente vai estar proibido nesse período do lockdown e o que vai ser permitido funcionar. Olha, em primeiro lugar, a minha decisão ela é genérica e o que eu determinei é que o Estado do Maranhão baixe um decreto estabelecendo quais são essas atividades essenciais que poderão ficar funcionando. Então, o que regulamenta isso é o decreto, que inclusive já foi publicado ontem. Então, as atividades são aquelas previstas no decreto. A minha decisão, ela já apontou alguns que precisam funcionar. Eu apontei o que seria o essencial, que deveria continuar funcionando, como hospitais, supermercados, farmácias, serviços que precisam funcionar 24 horas, se interromper pode gerar um resultado muito grave. Mas, fora isso, outros que o governo do Estado entendesse, baixasse no decreto, entendesse que eles deveriam também ser considerados essenciais. De tal forma que a minha determinação, ela determinava que restringisse mais do que o que estava. O que se viu é que a restrição, o isolamento social, até o presente momento, com as medidas até aqui adotadas, tem sido insuficiente. Tanto que a rede privada de saúde, todos os hospitais privados estão superlotados e a rede pública igualmente superlotada. Se o isolamento social estivesse sendo suficiente, não seria necessário restringir. Só que não foi suficiente. Não foi suficiente só aqui, não. Nós vimos hoje que em São Paulo o prefeito mandou fechar avenidas. Nós estamos vendo que não é uma coisa simples. As medidas elas precisam ser adotadas na proporção em que o povo adere ou não ao isolamento social. Então, esse decreto foi baixado com mais itens, além daqueles que eu mesmo estabeleci já na minha decisão que deveriam ser considerados essenciais, e assim ampliou-se para serviços privados de segurança, condomínios, serviços de limpeza de espaços públicos e privados, enfim, uma série de outros que realmente são essenciais segundo o ponto de vista do governo do Estado, através do decreto que foi publicado. Qualquer dúvida a mais deve ser buscado daqui para frente, não na minha decisão, porque a minha decisão apontou basicamente 4 itens fundamentais. A pergunta seguinte foi para ajudar a quem precisa sair de casa nesse período para trabalhar. O decreto baixado pelo governo do Estado do Maranhão traz modelos de declarações que o trabalhador pode usar para apresentar às forças de segurança caso seja parado por policiais.
Importante dizer que essa declaração precisa estar assinada por responsável direto do setor onde aquela pessoa trabalha, seja funcionário da rede privada ou servidor público. Esse modelo atende às necessidades de identificação do trabalhador? Atende perfeitamente aquilo que foi estabelecido na decisão. Então, agora é ver como as pessoas vão se comportar. No mais, daqui por diante, as pessoas precisam procurar as autoridades estaduais e municipais, porque a elas foi dada a ordem para que tomem todas as medidas para que esse isolamento social seja ampliado. Genericamente, eu já apontei o caminho, mas, de fato, o que nós precisamos agora é o contato com as autoridades sanitárias e o policiamento, as instituições do Estado e município, porque é de lá que virão as outras orientações de como as pessoas declararem como estão o seu deslocamento para farmácias, enfim, já há ali naquele decreto os anexos que as pessoas devem se utilizar. Como eu falei, foram 3 perguntas. A nossa última pergunta foi sobre uma coisa que não deveria ter acontecido, mas lamentavelmente aconteceu. O juiz Douglas de Melo Martins acabou recebendo ameaças por conta da sua decisão para que o governo do estado decretasse lockdown na ilha de São Luís. Lamentavelmente, isso aconteceu. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, a Equatorial Maranhão me pediu para dar uma boa notícia para você que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória 950 de 2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% na tarifa de energia elétrica. Isso mesmo, 100% de desconto na tarifa. Ah, mas minha conta vai vir zerada? Não, o desconto é apenas para o consumo. Os impostos, parcelamentos, caso tenha, e outras taxas continuam sendo cobradas, mas já é uma grande ajuda. Agora, atenção, esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 quilowatts consumidos no mês. Se passar desse limite, você paga a tarifa normal. Por exemplo, se seu consumo vier 250, você vai pagar apenas os 30 quilowatts que passaram de 220. Esse benefício vale apenas para faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho. Ah, você tem NIS, Bolsa Família, BPC ou RANE e não faz parte da tarifa social? Acesse equatorialenergia.com.br ou ligue na Central 116 para saber como participar. Conte com a energia da Equatorial Maranhão. Na semana passada, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o governador Flávio Dino. Dentro dessa entrevista que nós fizemos com ele, essa entrevista seria exibida na sexta-feira, mas a decretação do lockdown por parte da Justiça, por conta da decretação do lockdown por parte da Justiça, nós deixamos a entrevista para esta semana, de forma que não perdêssemos nenhum detalhe importante, nem da entrevista, nem da coletiva feita na sexta-feira, onde Flávio Dino anunciou as medidas quanto ao lockdown. Ao longo desta semana, vamos apresentar as respostas dadas pelo governador aos questionamentos. Foram muitos assuntos e procuramos abordar o que ainda não tinha sido tratado em outras entrevistas concedidas pelo governador até então. Hoje, vamos mostrar o que Flávio Dino falou sobre a economia. A gente sabe que a pandemia acaba mexendo com a economia, seja do Estado, seja da nação, do município. De que forma que o senhor pretende realinhar essas questões econômicas, se é que já houve algum desajuste em relação a isso? Como é que o senhor pretende realinhar? E, em cima disso, eu pergunto também se dentro de uma das grandes bandeiras que o senhor tem mostrado a responsabilidade na questão econômica, que é o pagamento do funcionalismo, se, de repente, pode ser afetado mais à frente por conta dessa pandemia. É importante, com a transparência que sempre tenho, informar a população maranhense
que o impacto nas finanças estaduais do coronavírus já chega à ordem de 900 milhões de reais. Eu estou falando de perdas de arrecadação e também de novos gastos. Ora, se eu multipliquei por 3 o número de leitos de coronavírus, é claro que isso significa investimentos, contratação de pessoal, medicamentos, energia elétrica, reforma de prédios, construção de prédios, tudo isso são muitos milhões de reais que estão sendo empregados nesse instante. Então, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Em todos os países do mundo, desde os Estados Unidos, na Alemanha, todos os países que adotam o modelo chamado do federalismo, a forma federativa de Estado, há uma repartição constitucional de competências que faz com que haja o reconhecimento que as políticas econômicas são conduzidas pelo governo nacional, pelo governo central. Eu cito que, por exemplo, as penitenciárias são do governo do Estado, a polícia é do governo do Estado, os leitos hospitalares, a imensa maioria, são do governo do Estado. Então, cada um tem uma responsabilidade. O governo federal que cuida da economia, que pode emitir moeda, títulos da dívida pública, pode ter um orçamento diferenciado, pode se endividar em bancos. Os governos estaduais não podem fazer nada disto, não dispõem desses instrumentos. Por isso que nós esperamos que, nesse momento que nós estamos conversando, haja o alinhamento final na Câmara e no Senado de um projeto de lei que reponha as condições de estados e municípios manterem os serviços essenciais. Se não houver a aprovação dessa medida no Congresso Nacional, você e todos os telespectadores não tenham a menor dúvida de que nós iremos, em todo o país, não é só no Maranhão, para uma situação de desestruturação dos serviços públicos essenciais. E por isso mesmo é imprescindível que os deputados federais e senadores votem a lei que permitam aos municípios e aos estados a manutenção dos serviços essenciais, inclusive esta dimensão que você menciona, qual seja o do pagamento da folha. Então, nós tivemos uma queda de arrecadação já gigantesca. Lembro que a arrecadação estadual é também dos municípios, porque muita gente pensa que o ICMS é do governo do estado. Em parte, sim, em parte, não. O ICMS também é partilhado com as prefeituras e também com o Fundeb, o Fundo da Educação. Então, a parte que fica com o governo do estado, da arrecadação, já caiu demais. O IPVA nós adiamos. O pagamento das parcelas do Simples, das micro e pequenas empresas, que são 120 mil empresas no Maranhão, nós também adiamos. Ou seja, nós tivemos também que renunciar à receita nesse momento. Criamos a tarifa social da água, agora isentamos o ICMS das contas de energia mais baratas, das pessoas de menor renda. Então, nós estamos vivendo uma situação fiscalmente muito difícil. Espero que nos próximos dias, quem sabe hoje, amanhã, na próxima semana, os deputados federais e senadores votem este projeto de lei e, com isso, haja garantia, não para os governadores ou prefeitos, a garantia para a sociedade de que os serviços estaduais e municipais serão mantidos agora na crise e nos momentos seguintes em que a economia viverá, infelizmente, um momento muito difícil. Vamos ao intervalo. Não saia de casa porque voltamos já com o Boletim Guará. É o Sampaio, o Sampaio sinalizou para uma volta no dia 11. Com o lockdown, provavelmente essa semana, hoje, a diretoria deve se pronunciar, o Sampaio retorna às atividades lá para o dia 16 ou dia 17. O objetivo principal é, claro, que o Léo Condé conheça os jogadores que já estão aqui e confirme aqueles que virão. O Sampaio já tem 2 jogadores que acertou a vinda, o Léo Costa, o próprio Ferreira Volante, que é um jogador que vai vir para o Sampaio correr, e a nossa expectativa deve ser realizada hoje, a confirmação de para onde o Fernandes vai. Volante que era do Botafogo. Ele deve vir para São Luís jogar no Sampaio ou lá para Goiânia, onde provavelmente defenderá, se acertar, o Vila Nova de Goiás, né? Ou Sampaio ou Vila Nova, bom volante Fernandes. São 3 volantes que o Sampaio já pode anunciar antes da volta, que estava programada para o dia 11, mas deve ficar lá para o dia 16 ou 17. Agora eles vão ter que atrasar mais ou menos aí uma semana esse retorno. Não vai ser possível
fazer isso logo. Laércio, a gente tem até outros assuntos, mas infelizmente o nosso tempo hoje, os 2 primeiros blocos tinha muita coisa aí a respeito do final de semana, mas a gente volta amanhã falando sobre outros esportes que já estão querendo voltar, né? Por exemplo, o MMA, amanhã novidades, já volta no fim de semana. Tá certo. O Boletim Guará fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e também no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. A todos, boa tarde. Já sabem, fique em casa. Ótima semana, paz e bem. Boa tarde.